torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui na área com vocês. Está começando esse boletim do AV, que é especial. Você já sabe como é. Hoje eu tenho convidados, tenho companhia aqui nesse vídeo. Vocês vão poder interagir aí com a gente no chat. Então já começa já deixando seu comentário. Também envia o link para os seus grupos e ajuda a gente na divulgação. Isso é muito importante. Ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. Hoje nós temos muita informação, já aconteceu muita coisa no Vasco. O Cruz Maltino já treinou, já teve treinamento com o técnico Fernando Diniz lá no CT Moacir Barbosa, já teve entrevista coletiva do meia Marquinhos Gabriel, e nós vamos ainda falar muito mais sobre time e também sobre o adversário do próximo domingo, a equipe do Náutico. Já vou chamando aqui minha primeira companhia, nosso querido Emerson Rocha, que hoje já bateu um papo com vocês lá no Bom Dia Gigante, já trouxe todas as informações, informação de time, tem lateral passando, querendo a titularidade, né, Emerson Rocha? Tabela de classificação também ficou um pouco mais confortável para o Vasco, a rodada já começou. Vamos falar muito sobre tudo isso, não é, Emerson? Deixa o teu alô aí para a galera. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para a galera que está aqui no chat. Daqui a pouco temos um convidado para falar muito sobre esse jogo de domingo entre Vasco e Náutico. E fica a pergunta para a galera colocar aqui no chat: quem eles preferem na lateral direita do Vasco? Zeca ou Léo Matos? Essa é a pergunta, essa é a dúvida no momento, até porque o Andrei deve voltar ao elenco, não ao time, até porque volta de contusão, volta ali de um tempo parado, não deve ser relacionado para o time titular, mas deve figurar no banco de reservas, deve ser uma das opções. E a grande dúvida é essa mesmo na lateral direita. Tem a entrada do Valber, provavelmente no lugar do Ricardo Graça. O Ricardo Graça está suspenso. O Valber deve ser o titular ao lado do Castan, já que o Hernando não vem tendo muitas oportunidades. E o Valber passou à frente ali. É um jogador que o técnico Fernando Diniz tem gostado bastante. E o torcedor queria que ele colocasse aqui no chat: quem eles preferem, Léo Matos ou Zeca? Eu quero ver aqui esse chat pulsando e bombando aqui com a galera comentando. Essa é uma boa questão. Para mim, não tem muita diferença técnica entre os dois. Os dois têm quesitos que acabam deixando em falta, né? Mas, assim, o Zeca tá difícil também. Não chega para cruzar uma no fundo, né? Então, assim, não tem como o Vasco perder oportunidades, principalmente de ataque. Porque defensivamente até vai, mas opções para o ataque, aquela alternativa, aquela bola aérea, aquele cruzamento certo na cabeça do zagueiro. Então, realmente... pode ser uma alternativa ao retorno do Léo Matos à lateral direita. Com relação ao Valber, pode falar, Emerson. Não, essa questão do lateral direito, se vocês parar para analisar, eu tenho visto muitos os vídeos da Vasco TV de treinamento e ficou para mim muito claro, por exemplo, a participação do Léo Matos nos vídeos, nos cruzamentos para a área, que foram uns 2 ou 3 ali que apareceram nas imagens, um vídeo muito curto, de 2 minutos e meio, e várias vezes o Léo Matos aparecendo na linha de fundo, fazendo cruzamento para a área, cruzamentos, bons cruzamentos, inclusive, pessoal arrematando para o gol, e aí me chamou essa atenção, além dessa questão que você acabou de levantar, que é a questão da bola aérea, porque o Náutico é um time muito bom nessa situação, tem um jogador que para mim é o melhor batedor de faltas, se não for só da Série B, mas também se você colocar na Série A, também deve estar ali no meio, no mínimo no top 5. Então assim, o Vasco tem que tomar cuidado com esse jogador, que daqui a pouco o nosso convidado vai falar muito sobre ele, que vai jogar essa partida, e também os 2 zagueiros do Náutico, mesmo não tendo o Camutanga, mas os 2 zagueiros também que vão jogar, também são bons pelo alto. Mas tem a situação, né, de ter a terceira pior defesa desse Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Náutico que vem sofrendo gols pra caramba, se eu não me engano são 10 jogos consecutivos sofrendo gols, mas eu não vou ficar falando da equipe do Náutico não, porque a gente vai trazer um convidado muito especial, que é setorista do Náutico, vive, né, o dia a dia da equipe, e é o Paulo de Tarso, nosso companheiro, já pode colocar ele na tela, repórter da Rádio Transamérica e setorista da equipe do Náutico. Paulo, te agradecendo já a sua participação, a sua disponibilidade para estar aqui um pouco com a gente, bater nesse papo. E aí, como é que vem o Náutico, né, para esse jogo? Como o Emerson falou, vem de 3 vitórias consecutivas, está num bom momento, assim como a equipe do Vasco. Então, por tudo, pela tabela, ser reta final de campeonato e o momento das 2 equipes, é jogo de final, né? A gente pode esperar uma grande partida. Muito boa tarde, Paulo. Muito obrigada. Satisfação, Jéssica. Um abraço para você. Boa tarde para o Emerson, para o pessoal que acompanha o canal. Pois é, um jogo
aí cercado de muita expectativa, né? Eu estou projetando um grande jogo, um jogo franco. O Náutico tem uma proposta ofensiva com o técnico Hélio dos Anjos, né? É um time que vai para cima, que tem, claro, alguns problemas na recomposição. O Náutico tem uma recomposição lenta, né? O Náutico cede muito espaço para o seu adversário, mas é uma característica do time de jogar muito na frente, né? O Náutico joga com uma linha muito alta, o Vasco também gosta da bola, então vai ser um jogo interessante no próximo domingo e, como você disse, né, tem um contexto de decisão, porque é um confronto direto, né, quem vencer fica na frente na classificação. O Náutico é o 9º, mas tem 44 pontos, o Vasco tem 46, né? Se o Náutico vence, deixa o Vasco para trás e cola no G4. O Náutico que foi líder, o Náutico que esteve por tanto tempo no grupo de classificação, oscilou muito, né? Oscilou até mais do que deveria, perdeu muito aí o rumo na competição, voltou a vencer, né? Já são 3 vitórias consecutivas e está sonhando ainda com a classificação nessa reta final de Série B. Jéssica e também o Emerson. Olhando para a tabela de classificação, né, acabando que o início dessa rodada foi favorável tanto para o Vasco quanto para a equipe do Náutico, porque tivemos 2 jogos que terminaram empatados em 0-0, então a distância das 2 equipes não alterou, mas amanhã tem um jogo que interessa aos 2, e se tem uma coisa em comum entre Vasco e Náutico nesse momento, vai ser secar a equipe do Avaí, jogo amanhã contra o Cruzeiro, né, porque o Avaí é o último colocado do G4, então caso ele vença, a distância vai ficar ainda maior, e caso, é claro, ele empate um pouco menos, e no caso de derrota, é o cenário mais favorável tanto para o Vasco quanto para a equipe do Náutico. Eu queria que você falasse um pouco também, Paulo, sobre essa situação, né, que o Emerson citou, dos jogadores da defesa, da equipe do Náutico, que a gente sabe que vem de 3 vitórias consecutivas, está num bom momento sim, mas também tem nesse sentido essas questões, o que o técnico tem feito para poder treinar a equipe, preparar, até porque desse lado de cá tem Nenê, tem Germancano, tem Gabriel Peck, tem Riquelme, o pessoal tá animado e realmente tem feito bons jogos, tido boas participações, principalmente na parte ofensiva. Olha só, em relação ao Náutico, na preparação para o jogo, o que tem se falado por aqui, ontem até aconteceu a coletiva do bom goleiro Anderson, que ele chegou para a reta final do Brasileiro do ano passado, mas é um atleta do Atlético Paranaense e foi repatriado, né, agora para essa reta final de Série B 2021. Ele disse uma coisa interessante, de fato o Náutico se preocupa com o Vasco, mas com certeza o Vasco se preocupa com o Náutico, né? Da mesma forma que o Náutico vai encontrar uma equipe encaixada, que está em crescimento, o Vasco também vai encontrar um Náutico animado, né? Então é nesse momento que as equipes vão se enfrentar no domingo. É um jogo muito movimentado, né? Eu que gosto de apostar, né? Eu tenho aí uma ideia de um jogo com muitos gols, né? De repente um a 2 que tal não juvenal, né? Mas assim uma rápida projeção de um jogo dos Sul. Eu estou projetando aí um jogo interessante no próximo domingo, um jogo aberto de que gosta um jogo ofensivo. Deu uma falhadinha ali na resposta do Paulo, mas deu para entender legal o que ele falou. Paulo, eu queria te perguntar 2 coisas, porque é o sentimento do torcedor vascaíno. A primeira, o que eu já até falei aqui na abertura, em relação ao Jean Carlos, que é um jogador que eu acho que é um dos melhores batedores de falta do futebol brasileiro atualmente, não só da Série B, se você colocar a Série A, ele deve estar ali entre o top 5. Ele é um jogador que tem uma cobrança de falta muito complicada, um escanteio muito bem batido, assim, é uma bola muito venenosa, é uma arma do Náutico, e o Vasco tem essa questão também da bola aérea, sofrer muitos gols por conta disso. E queria que você falasse também sobre o gramado dos aflitos. Há muito tempo que o Vasco não joga nesse campo, há muito tempo que o Vasco não joga nesse estádio. O Vasco, por exemplo, nunca perdeu para o Náutico jogando nos aflitos, mas seria importante você atualizar essas 2 informações. Em relação ao Jean Carlos, que é um jogador importante, como você disse, o Náutico pode temer Nenê e Cano, mas a gente tem que ficar de olho principalmente no Jean Carlos e também nessa jogada da bola aérea da equipe do Náutico. Queria que você falasse também sobre o gramado dos estados dos aflitos.
Vamos lá. Lembrando que o Náutico tinha um contrato com a Arena de Pernambuco até 2017, né? O Náutico precisou reformar os aflitos, né? Era um estádio praticamente desativado. O Náutico foi jogar na Arena de Pernambuco. E aí precisou reformar, né, tudo, gramado, pintar, precisou fazer muitas adaptações para ter uma estrutura boa para jogo. Eu posso falar o seguinte, tá? O gramado o estádio foi entregue no final de 2018, né, com um gramado novo. Acho um gramado bom. Já foi melhor, né? Já foi melhor comparado com na época da reforma, tá? Mas eu acho que não vai ser empecilho, não. Acho que a bola vai rolar bem. Não é mais aquele gramado tão pesado que os adversários reclamavam muito. Me lembro bem que em 2012 teve um 1-1, né, nos aflitos pelo Campeonato Brasileiro. Eu trabalhei no jogo, me lembro bem. O Felipe Bastos, né, fez o gol do Vasco. Me lembro bem do confronto da Copa do Brasil de 2010, né, quando o Vasco foi campeão. O Vasco venceu bem aqui nos aflitos. 2011. Acho que 3-0. Né, do eu acho que do próprio Diego Souza. Naquela época, os aflitos tinham um gramado ralo e era uma grama pesada, era uma grama dura. Os adversários tinham dificuldade para jogar porque conseguiam se adaptar ao gramado pesado. Era uma cancha difícil para jogar. Hoje não. É um gramado melhor, é uma grama mais fofa. Acho que no quesito qualidade de campo, o Vasco acho que não vai reclamar para o confronto do próximo domingo. Sobre o Jean Carlos, o Jean chegou no Náutico em 2019, né, tinha disputado o Paulistão pelo Mirassol naquele ano, chegou para uma fase difícil do Náutico, que era a busca pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, ele foi importante na reta final de competição, ajudou o Náutico a subir e tem sido já, desde então, fundamental. É um jogador que em 2020, 2021, no jogo do próximo domingo, melhor dizendo, está completando 100 jogos com a camisa do Náutico e tem 27 com a camisa pernambucana. Então é um jogador que tem uma bola parada importante, né? O Jean oferece um perigo muito grande para o adversário, tanto no escanteio quanto na cobrança de falta direta para o gol ou no cruzamento lateral para a área. Então é fundamental a presença do Jean e essa importância do atleta para o time, e claro que ele já passou a despertar o interesse de outros clubes do Brasil e do exterior. Isso fez com que o Náutico se ampliar o dele. Então, duas ampliações. A primeira foi para 2022 e há pouco mais de 2 meses o Náutico ampliou para 2024. Então é um atleta que, por contrato, está bem amarrado aqui na equipe pernambucana. Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão do contrato, Jéssica, até para finalizar da minha parte. Queria também que o Paulo pudesse falar sobre as duas outros jogadores que também chamam a atenção, principalmente aqui, do torcedor vascaíno, que é o zagueiro Camutanga, que não vai jogar por estar suspenso, e também o atacante Vinícius. Como é que está a questão contratual desses jogadores? Por exemplo, se o Vasco tiver interesse deles para o ano que vem, eles têm contrato com o Náutico mais estendido, termina nesse ano? Como é que está a situação desses dois jogadores que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, batendo papo com o torcedor vascaíno, de jogadores que chamam a atenção em relação ao Náutico, são esses dois, o Vinícius atacante e o zagueiro Camutanga. O Camutanga é um jogador pernambucano, tá? Camutanga, para quem não sabe, é uma cidade do interior de Pernambuco, tá? Então ele leva o nome da cidade dele. O Camutanga chegou para o Náutico num processo de reestruturação do clube após o rebaixamento para a Série C em 2017. Então ele foi uma das primeiras contratações para 2018, né? Naquele processo ali de remontagem de elenco. Então ele renovou o contrato recentemente até o final da próxima temporada. É um jogador identificado. Recentemente ele deu uma declaração a não se ver jogando em outro clube que não seja o Náutico, então já revelando um carinho muito grande pelo clube, né? É um atleta que é muito bom na bola aérea. Quando o Vinícius não está em campo, o Vinícius é o capitão do time, o Camutanga ergue essa faixa de capitão, né? Foi assim contra a Ponte Preta, o Vinícius estava cumprindo suspensão. Então é um jogador que começou mal aqui, muito criticado, mas cresceu muito e encaixou, e tecnicamente é o melhor zagueiro hoje do elenco do Náutico, com certeza. Tá? Então o Camutanga tem contrato até o final da próxima temporada. Em relação ao Vinícius, o Vinícius é um atleta que chegou no Náutico amplamente em baixa, tá?
Vinícius, que é base do Palmeiras, né? Ele vinha de temporadas muito ruins, né? Chapecoense, Criciúma, futebol da Grécia, e um atleta muito apagado. E no Náutico ele conseguiu se achar. Me lembro bem que o Náutico, no último dia 15, sociais, fez dança, né? E no dia 15 de outubro passado, o Náutico anunciou a contratação do Vinícius, né? E se a gente olhar no Twitter, os comentários, era só crítica de um atleta que estava em baixa. Mas no Náutico realmente encaixou muito bem. E tem sido muito importante. A questão do contrato dele, ele tem contrato até dezembro. Então, é um atleta aí que não está, digamos, amarrado em termos de contrato com o Náutico. Especulou-se o Bahia, né, que tinha um pré-contrato com ele, isso não foi confirmado. Então é um atleta importante, né, fundamental aí no Náutico. Nessa temporada tem sido muito importante. O Vinícius, que é capitão, joga pela esquerda, camisa 7 do time alvirrubro. Boa. Legal, muito legal, Paulo. Muito esclarecedor. A internet está picotando um pouquinho, mas eu acho que o áudio está ok, tá dando para entender muito bem a mensagem. Eu quero te perguntar, então, com relação ao time. Já tem time definido, ou ainda não, né? Como são dois dias ainda cheios para poder treinar, como é que fica a situação do time? Se você já tiver, confirma aí pra gente, por favor. Claro, confirmo. Se não houver nenhum imprevisto, né? A gente ainda não tem acesso aqui aos treinos, então nem tudo é passado para a imprensa. Mas o Náutico tem a ausência do Camutanga, né, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, é o 9º cartão dele na competição, é a 3ª suspensão pelo 3º cartão amarelo, ele também já cumpriu uma suspensão por cartão vermelho, então são 4 suspensões do Camutanga, que apesar de ser bom zagueiro e é importante para o time, tem tomado muitos cartões aqui pela equipe do Náutico. Então o Camutanga cumpre suspensão, o Iago Silva vai para a zaga, né? O Iago, que não inspira tanta confiança, é um zagueiro que passou no Corinthians, Ponte Preta, tem uma certa rodagem até em Série A de Campeonato Brasileiro, mas nos últimos jogos ele deu susto para o torcedor, tá? Então o Iago é a bola da vez, vai ele mesmo para o jogo. O Náutico não tem muitas opções para a zaga, né? É até um erro de planejamento de elenco, em termos de montagem de elenco. O Náutico precisava ter contratado mais um zagueiro e não contratou para final de competição. Então só tem o Iago e o garoto Carlão. Não vai jogar o Carlão, então o Iago vai ser o substituto do Camutanga e vai ser o companheiro do Rafael Ribeiro no domingo. E na frente, Vinícius volta para a ponta esquerda, cumpriu suspensão. E no meio campo o Haldney também, tá de volta à equipe. Então o Náutico está escalado, repito, se não houver nenhum imprevisto. Anderson no gol, com a camisa 12, ele joga. Hereda 2, o Rafael Ribeiro, camisa 30, Iago 66. Na esquerda, Júnior Tavares, camisa 8. Meio campo, Haldney 98, Matheus Jesus 22, Jean Carlos, camisa 10, Vinícius 7, o Caio Dantas, camisa 99, e o Jailson, que cai pela direita, camisa 50. O Náutico está escalado, acredito que não foge disso aí não, para o jogo do domingo. Boa. Legal quem é de rádio, né? Vamos puxar uma sardinha, Emerson Rocha. Fala até o número da camisa, que de rádio é raiz. Quando a gente vai falar a escalação lá, tem que puxar o número da camisa. Muito legal, Paulo. Eu te agradeço muito a tua participação, sua disponibilidade de tempo para bater um papo aqui com a gente. Bom trabalho no domingo, um abraço para você e numa próxima ocasião a gente conversa. Não sei se os dois na Série A ano que vem, ou se um só fica com a vaga, ou se de repente Copa do Brasil, mas a gente bate um papo aí na próxima oportunidade. Muito obrigada. E só para fechar, Jéssica, Paulo, rapidamente, muito bom, só para fechar aqui uma perguntinha rápida. Em relação aos ingressos para a torcida do Vasco, eu sei que os ingressos para o Náutico já terminaram. Aqueles 290 para o Vasco, já tem uma informação? Já acabou ou não acabou? Como é que está a situação rapidinho? São 290 bilhetes para o visitante, para o torcedor do Vasco. Ele compra pelo Futebol Card. Não tenho até o momento a informação se os ingressos para o Vasco se esgotaram. Mas a informação que as vendas hoje, então acho que vai ter muita gente correndo, né? Para quem torce para o Vasco aqui da região, tem que correr porque acho que vai acabar logo, tá?
Então é bom correr para garantir o seu lugar no estádio. Boa. E torcedor do Vasco no Nordeste a gente sabe que tem, provas nós tivemos recentemente. Paulo de Tarso, muito obrigado, um abraço para você, bom trabalho no final de semana, que vença o melhor, mas né, aqui no Rio de Janeiro a gente torce para que o Vasco consiga essa vitória e esse acesso, não vou mentir para você, mas bom trabalho, muito obrigado. Poxa, maravilhoso bate-papo, né? O que é bom acaba rápido, né? Foi muito bom o papo, aqui passou rápido. Deixo aí um abraço para você, Jéssica, valeu pelo contato, né? O Emerson também sempre vem falar conosco aqui. Tomara que a gente presencie um grande jogo no próximo domingo, um jogo aberto, com muitos gols. Né? Eu puxo a minha sardinha aqui, né, pro meu lado, né? Espero que o Náutico vença, que a gente ainda sonhe com essa classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. A fase de Pernambuco não está nada boa, né? A gente lembra disso, né? Então a gente precisa ter esse acesso aí. Se acontecer, ótimo. Se forem 2 acessos, né, para Náutico e Vasco, maravilhoso. E a gente vai aguardar aí um jogo muito bom no próximo domingo. Um grande abraço aí para a Jéssica e para o Emerson também. Beleza? Um abraço. Valeu, Paulo. Muito legal, muito legal. O torcedor vascaíno, a gente ainda vai falar muito ainda sobre o time do Vasco. Vamos falar ainda sobre a entrevista coletiva do Marquinhos Gabriel que rolou essa tarde. Mas antes, não sai daí não, fica aí porque tem um recadinho do Flávio Dias. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Emerson Rocha, estamos de volta. Hoje teve entrevista coletiva do Marquinhos Gabriel lá no CT Moacir Barbosa. Eu não sei o que chamou mais atenção, se eram as declarações do Marquinhos Gabriel, que não teve nenhuma de grande destaque, ao meu ver, ou se era o patrocínio novo já lá no Breakdop, o pessoal só de olho na PixBet, que é a nova patrocinadora master do Vasco. Queria que você falasse um pouco aí sobre a coletiva. Você conseguiu separar algum destaque, assim, algum grande destaque, Emerson? Eu achei um pouco meio... Ok, teve nada de especial Feijão não nas declarações do Marquinhos Gabriel. Exatamente. Não teve nada demais em si, muito aquela coisa do vamos trabalhar, porque o time precisa vencer, a gente precisa subir, vamos lutar para tentar subir, para recolocar o Vasco. Teve muito nesse sentido, até, por exemplo, a pergunta que o Flávio fez sobre as declarações, sobre as críticas do torcedor em relação a ele não foi tão contundente assim, talvez seja um pouco político o nosso Marquinhos Gabriel, ou até um pouco acanhado, vamos dizer assim, na hora de responder melhor na imprensa, assim. Mas me chama a atenção, né, porque não é um jogador jovem, né? É um jogador com um pouco mais de rodagem, já deveria estar acostumado a conversar com a imprensa, a dar melhores respostas, mas enfim, é o jeito dele, a gente tem que respeitar. É um jogador, por exemplo, que no começo veio bem pelo Vasco, logo quando começou, um pouco desconfiado, o torcedor em relação a ele, por conta das últimas rodagens que ele tinha passado por outros times, mas começou bem, depois deu uma caída, assim como o próprio time, e aí com a chegada do Fernando Diniz e principalmente do Nenê, onde ele começou a ser um pouco mais coadjuvante, não teve que ter tanta responsabilidade na criação, aumentou o seu rendimento. A gente vê, por exemplo, na questão que o Fernando Diniz bate muito na tecla, na questão dele ser o jogador que mais corre em campo e tal, ok, mas acho que começou a produzir um pouco mais, não é um jogador que vai aparecer para o torcedor, como o Nenê aparece, com passe de letra, com um drible, com uma jogada um pouco mais plástica, até mesmo como o Riquelme apareceu, mas é um jogador eficiente. Pelo menos nota 6, 6,5, até 7 de vez em quando. Nesse momento, para o Vasco, está sendo importante, né, Jéssica? Não, com certeza. E jogando mais recuado, né? É aquilo. Ele atribuiu muito essa melhora no rendimento dele ao técnico Fernando Diniz, porque realmente
foi questão de mudança de posicionamento. Ele está ajudando mais na saída de bola, está conseguindo mais recuado também, flutuar um pouco mais no meio campo, e é um jogador que tem números importantes. A gente não tem como fechar os olhos para isso, né? Ele tem números importantes e nesse posicionamento que ele está agora, ele está muito ok, assim. Não tem que a gente fazer grandes críticas ao Marquinhos Gabriel. Realmente, para ser o responsável por criação, armar as jogadas, não era dele, não foi a dele nesse time do Vasco. Agora com o Nenê, a situação melhorou bastante para o Marquinhos Gabriel. Não teriam aqui muitos destaques para a gente falar da entrevista coletiva. Com certeza, trechos dessa entrevista você vai acompanhar no Avenue do Flávio Dias hoje à noite. Ele já está preparando aí um material bem bacana para a gente poder repercutir e falar um pouco mais sobre o assunto do Marquinhos Gabriel. E com relação ao time do Vasco para esse jogo, né? Na verdade, antes de falar do time do Vasco, eu queria falar um pouco sobre a torcida que já está organizando ali aquele Aerovasco, né, no aeroporto. Inclusive, Emerson Rocha falou isso no Bom Dia Gigante de hoje. E eu quero perguntar quem aí no chat de Recife, vai para o jogo. É Recife, né? Não falei besteira, não. É Recife. Isso. De Recife, vai para o jogo. Fala aí pra gente, fala nos comentários, já comprou seu ingresso? Não comprou? Jéssica, eu tô com dificuldade. Ou quem vai estar na movimentação que vai acontecer para poder receber o time no aeroporto aqui no Rio. Porque essa movimentação já vai começar aqui no Rio, vai ter aquela espécie de corredor de fogo, né, para poder incentivar os jogadores, o que tem sido muito importante, a torcida do Vasco realmente fazendo toda a diferença nessa situação do time. Eu estou bastante otimista para esse jogo, Emerson, não sei se você também. Eu acho que o Vasco, por mais que a situação de visitante pese um pouco, mas o Vasco não tem se importado muito com isso, né, principalmente com relação ao time. E para mim, quanto menos mexer no time nesse momento, melhor. A gente começou falando sobre a situação dos laterais, eu acho até importante uma ou outra mudança na questão do Zeca, que não tem feito muito bem a função ofensiva, mas, ao meu ver, nessa reta final, quanto menos mexer no time do Vasco, melhor, porque aí o time fica mais encaixado, mais entrosado, o jogo apoiado que o técnico Fernando Diniz tanto gosta começa a ser mais efetivo. Então, ao meu ver, é dessa forma. Não sei se você concorda comigo, pode falar aí da torcida e também com relação a isso, né? O que esperar daqui para frente, porque se a gente parar para pensar, esse jogo contra o Náutico é uma final. Sim, um jogo importantíssimo. Na sequência, tem pelo menos mais 3 jogos muito difíceis, que, se eu não me engano, são CSA, Avaí, Guarani e Botafogo, né? Botafogo, exatamente. Então, assim, o Vasco, para mim, na minha cabeça, precisa estar o máximo entrosado possível, e até questão de cartões, os jogadores precisam ficar atentos, porque nesse momento acho que não dá para perder ninguém, não é, Emerson? Perfeito, é isso. E eu vou te falar com toda sinceridade, esse jogo contra o Náutico, se você fizer um paralelo, até bem, tem um jogo contra o Guarani fora, que vai ter torcida de Campinas. Só que o Guarani é uma outra situação, pode Vasco chegar um pouco melhor lá para o jogo contra o Guarani em Campinas. Mas esse jogo contra o Náutico vai ser um jogo tão perigoso, porque falou o Paulo de Tarso agora há pouco. Vão ter 2.600 torcedores do Náutico apoiando o time. Vai ser a primeira vez que esse time do Vasco joga com o torcedor, vamos dizer assim, ao contrário, o torcedor contra o Vasco, porque a maioria vai ser mesmo de torcedores do Náutico. Então, assim, me chama a atenção isso, porque vai ser um jogo complicado. O Estádio dos Aflitos é um estádio que tem histórias, como a Batalha dos Aflitos, que a gente gosta de dizer em relação àquele jogo contra o Grêmio. O Vasco nunca perdeu lá, mas não joga há muito tempo nesse estádio. Então, assim, é um panorama bem, como você disse, de final de campeonato. É um jogo que vai ser transmitido na TV Globo, 4 horas da tarde, um jogo que, por exemplo, muita gente vai assistir, não só torcedores do Vasco. Então, assim, é um jogo cercado de um clima bem de decisão de campeonato, porque o Náutico ainda tem chances, tem 2 pontos a menos que o Vasco. Se vencer, passa o Vasco. Eu acho que, por exemplo, a questão da pontuação em Pernambuco vai ser importante,
Por quê? Lógico que a vitória é o que mais interessa. Se o Vasco vencer, fica muito próximo do G4. Mas o empate não seria tão ruim assim, porque você seguraria o Náutico, praticamente deixaria o Náutico sem mais chances, e você pelo menos fazia mais um pontinho e ficava um pouco mais lá em cima, até porque os resultados ajudaram. O Goiás empatou fora de casa com o Londrina, também teve o empate do CRB fora de casa com o Vila Nova. Então, assim, dependendo do resultado de amanhã do Avaí contra o Cruzeiro, pode ser que o empate não seja tão ruim. Só que o Vasco tem que ir lá e tentar buscar a vitória, como o pessoal está aqui no chat falando muito. O Vasco precisa vencer esse time do Náutico, porque vai ser uma vitória, aquelas vitórias que, por exemplo, até apagam, entre aspas, um pouco do que aconteceu em alguns resultados que o Vasco teve em São Januário, né, Jéssica? Não, com certeza. E com todo esse cenário, mesmo com todo esse cenário que você contou aí pra gente, o Vasco como visitante, tendo torcida contra, é o cenário que o Vasco tem que se reacostumar. Se está querendo, está buscando acesso à Série A, todos os jogos na Série A vão ser assim, e muito possivelmente com a carga total de ingressos, porque, né, a situação da pandemia está mais amenizada, então não tem essa de sentir pressão, não. É não entrar de salto alto, porque a equipe do Náutico está numa sequência muito forte, mas também não sentir a pressão, jogar futebol, ser efetivo, conseguir os 3 pontos. Como eu falei, a zaga da equipe do Náutico não vive um bom momento, então é se aproveitar disso sim, né? Se aproveitar da questão do Riquelme pela esquerda fazendo bons jogos, e sendo, né, agudo, incomodando, ter o Nenê, a experiência do Nenê e o Germancano. Então, assim, é o Vasco focar nos seus pontos fortes e fazer o que precisa ser feito nesse jogo, porque uma vitória nesse jogo do domingo é aquilo, a gente tem falado isso, mas vocês estão falando isso a todos os jogos, é porque o Vasco deixou para os últimos jogos, né? Porque Exato. se tivesse resolvido já antes, né, a situação não estava tão ruim, mas assim, esse jogo vai ser muito importante o Vasco conseguir o resultado positivo nessa partida, até porque estão tendo arrancadas incríveis dos times que estão na parte de cima da tabela. O Botafogo vem numa crescente grande, por mais que o Curitiba, né, esteja oscilando, tem a equipe do Botafogo, e é aquilo, né, o Botafogo, que era cotado como um time pior do que o Vasco, né, muito difícil, esse daí não sobe de jeito nenhum, e está representando dentro de campo. E dá tempo para a arrancada do Vasco também. Fora das 4 linhas, teve a situação do patrocínio Master que chegou essa semana, possíveis novos investidores, né? A diretoria está conversando e a gente tem que ser muito coerente quando a gente fala sobre a situação da diretoria do Vasco, porque quando faz as coisas, né, que são erradas, que a gente não concorda, a gente reclama, mas na situação do Vasco, um time grande, gigante, que nem no G4 está, ainda está buscando seu lugar ao sol, ter um patrocínio Master, estar buscando investidores nesse momento, a gente tem que destacar sim, e isso é muito importante para essa arrancada do Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro e da Série B, e traz mais confiança, porque, meu amigo, Dindim move o mundo, Dindim move pessoas, e tá em falta aí, Emerson Rocha, aqui tá, então assim, a gente sabe o quanto é difícil sem, torcedor do Vasco também sabe, porque a situação financeira do clube é difícil há muito tempo. Meus amigos, Jéssica, nós já vamos caminhando para o final. Pode falar, Emerson. Antes de encerrar, a notícia também que veio nessa tarde fora das 4 linhas é a questão do Vasco com o Maracanã, né? O presidente do Vasco, Jorge Salgado, já disse que o Vasco vai sim entrar na licitação, vai buscar a também participar dessa questão de administrar o Maracanã, o que vai ser importante não só para o Vasco jogar no Maracanã, mas principalmente pela questão das prováveis possíveis obras em São Januário de ampliação que o Vasco está tanto querendo fazer, e vai ser importante o Vasco ter o Maracanã como sede, como base para esses jogos que o Vasco não vai fazer em São Januário por conta dessa ampliação do estádio que a gente tanto almeja, que o torcedor tanto quer há muito tempo, né, Jéssica? Com certeza, o presidente se reuniu com o governador para reafirmar esse interesse, né? Hoje, São Januário, a gente sabe que passa por pequenas reformas, são questões estruturais, de segurança, até por isso não teve lá a carga máxima de ingressos possível para os últimos jogos, mas uma obra muito maior é o que a gente espera pela frente. Tudo isso faz parte de uma reestruturação do clube como instituição, é muito importante. E eu já falei, né? O Vasco, na administração do Maracanã, é representatividade. O Vasco tem que estar onde é possível estar. Em todas as frentes que forem possíveis, o Vasco tem que estar, sim.
tem que ter representante e tem que mostrar que é um clube gigante do Rio de Janeiro, principalmente, do Brasil e do mundo, e tem que se portar como tal, principalmente conseguindo acesso à Série A, que a gente está tão ansioso para dar essa informação, essa notícia. Eu fico imaginando aqui, Emerson Rocha, nossas lives, né, quando o Vasco enfim carimbar, vai ser muito bom. Eu acredito que nossos companheiros que estão aí no chat também ficam ansiosos. Inclusive, gente, eu vou lembrar aqui para vocês que não são membros aqui do canal, para que vocês sejam membros aqui do Atenção Vascaínos, tá? A gente tem muito depoimento de muita gente que participa, tem grupo do Telegram, o pessoal recentemente, frequentemente aparece aqui nos nossos vídeos. Hoje no Bom Dia Gigante teve participação de torcedor. Então, assim, se você quer realmente participar ainda mais com a gente, ter voz ativa, a gente não consegue, é claro, dar atenção para todo mundo, mas é muito bacana o clube de membros aqui do canal Atenção Vascaínos, fora que nos incentiva bastante, né, Emerson Rocha, porque a gente aqui procura sempre fazer um trabalho de qualidade para vocês. Tem uma mosca aqui, tá zanando, trabalho de qualidade para vocês, com bastante informação. Assim. Tem disso. Me perdoem, senhores, hoje não foi o carro do Camarão, hoje é a mosca aqui perturbando. O Camarão gente, passou e deixou as moscas. Vocês. Tipo isso. Não é Emerson Rocha não, porque antes da live ele pegou, foi lá tomar um banho e tal. Meia hora esperando Emerson Rocha para ele pentear os cabelos, secar, fazer a chapinha. Exatamente. Hoje à noite tem Avenue com Flávio Dias aqui no canal, tá? Não perde não, sempre notícias importantes. Cara, o Flávio Dias, ele começa a trabalhar desde cedo. Toda vez eu falo isso aqui para vocês. E o Avenue fica todo mundo ansioso, não só vocês, como nós também, porque sempre tem notícia bacana por lá. É um trabalho de apuração ferrenho que começa desde cedo para trazer notícia para vocês. Então, aguardem o Avenue de hoje à noite e não percam. Dá um tchauzinho para a galera. Emerson Rocha já convida para o Bom Dia Gigante amanhã. Amanhã tem um negócio diferente no Bom Dia Gigante, mas já convida a galera aí também. Então, vou convidar primeiro para hoje, tem uma live bacana, eu e o Jean Faísca vamos bater um papo lá no Havendo Mais, que é o nosso segundo canal, tem uma livezinha lá bacana de resenha com a galera, uma live resenha mesmo, a galera que está aqui no chat, lá a gente vai botar você o chat na tela, para responder as perguntas. Então, daqui a pouquinho, umas 7h30, daqui a pouquinho a gente entra no ar para falar um pouco sobre isso, para bater papo com a galera, responder as perguntas, analisar esse time do Vasco, analisar outras situações, com certeza a gente vai bater um papo bastante. E amanhã de manhã o Bom Dia Gigante vai estar um pouco diferente, porque Jéssica Dias vai apresentar, mas eu também vou participar lá, trazendo uma informação para vocês também. E o Acorda aqui lá no Ave Mais, também vou estar lá no Ave Mais, 7 horas da manhã, para representar também a galera. Grande abraço. Emerson Rocha vai acordar às 7, vai falar com vocês no Acorda, depois ele vai voltar a descansar, vai voltar a dormir. E eu assumo por lá. Não é bem isso, né, Emerson Rocha? Antes fosse. Galera, um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia, tá? Até a próxima. Como ele falou, amanhã tem Bom Dia Gigante, tem muita programação aqui no canal. Não perde, não. Já ativa esse sininho aí pra você não marcar bobeira. Um beijo pra vocês. Até amanhã, então.